Olá, vamos falar do triângulo de velocidade e a curva de performance em bombas centrífugas do tipo radial. A velocidade é o coração da bomba centrífuga e o triângulo de velocidades é o segredo para um desempenho eficiente. Qual a importância de entender o triângulo de velocidades, né? O triângulo de velocidade vai permitir uma visão tanto para o usuário como para o projetista, como para o mantenedor do equipamento, de quatro aspectos aqui que eu achei mais relevante. Primeiro, análise de escoamento do fluido. Então, ele permite visualizar e analisar como o fluido se comporta no rotor, identificando possíveis pontos de perda de energia e otimizando o projeto da bomba. Segundo aspecto, cálculo da altura de elevação, ou cálculo do head. A altura de elevação da bomba está relacionada com os quadrados das velocidades que compõem o triângulo de velocidades, tanto na entrada quanto na saída do rotor. Outro aspecto importante, dimensionamento da bomba. O triângulo de velocidades auxilia o dimensionamento correto da parte do rotor, garantindo um escoamento eficiente e a vazão desejada. Quarto aspecto, estudo de diferentes tipos de bombas. O triângulo de velocidade pode ser utilizado para analisar e comparar o desempenho de diferentes tipos de bombas centrífugas. Então, o que nós vamos falar de uma forma simplificada aqui é sobre o triângulo de velocidade, que na realidade é a formação vetorial do líquido, de uma partícula líquida ao sair do rotor. Né? Nós vamos falar mais sobre o movimento de saída, porque com esse tipo de rotor, o impacto na sucção, ou seja, na entrada, não é relevante. Então, vamos tratar do triângulo de velocidade praticamente no que se refere ao diâmetro externo do rotor. Bem, aqui está configurado aqui em cima da nossa legendazinha aqui, então o corte transversal do rotor, onde a gente vê aqui o diâmetro da sucção, né, o círculo aqui correspondente à sucção do rotor, e a parte externa, o diâmetro externo do rotor. E aqui está as paredes ou as pás do rotor interna, tá? São as pás do rotor. E nós estamos vendo aqui uma composição dos principais vetores provenientes do movimento do líquido, que vamos explicar a seguir. Antes de falarmos em vetores de velocidades, vamos observar a trajetória do líquido ao passar pelo rotor da bomba, ou ser lançado do rotor da bomba. Tem duas trajetórias aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que é uma trajetória chamada trajetória relativa e uma outra trajetória que é chamada trajetória absoluta. É fácil compreender essas trajetórias. Vamos supor que esse rotor esteja travado, parado. Então, se o fluido estiver passando da parte interna da sucção do rotor para a parte externa, quando é lançado na carcaça, ele vai produzir essa trajetória aqui, tá? Que é chamada trajetória relativa. E a velocidade associada a essa trajetória vamos chamar de velocidade relativa também. Tá? Vamos chamar depois dela de W, um vetor chamado W. Então, aqui está a trajetória relativa. Então, é como se tirasse uma fotografia desse rotor. Ele está parado e estou acompanhando o fluxo entre as pás. Tá? Então, o fluxo acompanha praticamente o mesmo perfil da pá do rotor. Só que esse rotor, a gente sabe, ele não está parado. Então, tem aí um motor acionando esse rotor a 1.800 rotações ou 3.600. E o que acontece? Então, esse rotor gira e quem está enxergando a trajetória dessa partícula do ponto de vista de fora, né? Ou seja, não está olhando o rotor de fora, vai ver uma trajetória desse tipo aqui. Porque enquanto a partícula líquida está se deslocando no, para a parte superfície externa do rotor, ela está sendo deslocada também, formando uma espécie de caracol aqui, um caracol de Fibonacci, vamos chamar assim, que é uma figura, é um caracol utilizado na matemática. Então, vai haver o deslocamento externo e, ao mesmo tempo, um movimento radial. Então, vai produzir essa trajetória aqui, que é a trajetória real do líquido
e que pode ser o observador que está fora do rotor, está olhando de fora, vai ver exatamente essa trajetória. E no final, essa partícula vai ser lançada para o interior da bomba, para ser lançada no difusor ou na voluta. Ok? Então, a velocidade final está associada a essa trajetória absoluta. Então, esse vetor velocidade é tangente a essa superfície. Então, eu queria chamar a atenção desses dois aspectos. A gente não esquecer. Temos uma trajetória relativa, que está relacionada com o rotor parado, como se estivesse parado e o fluxo passando por ele, e a trajetória absoluta, que é o rotor realmente girando, e como é que o observador enxerga externamente a esse rotor o caminho da partícula. Então, ainda para contribuir com o que nós falamos, nós estamos vendo aqui a pá do rotor, onde o líquido faz um movimento relativo, vai gerar um vetor chamado W2, que é exatamente tangente a essa superfície. E aqui vemos um movimento absoluto, que é o caracol que nós falamos. Né? Então, na saída, o líquido é lançado também tangente a essa superfície. Então, na saída, logo na saída do rotor, ele vai assumir essa velocidade aqui, V2. Tá? Então, temos a velocidade relativa W2 e a velocidade absoluta V2. Essa velocidade absoluta, ela na realidade é a contribuição de dois vetores, que é o W2 e um vetor que é a velocidade periférica desse rotor, ok? Então veja bem, esse rotor também ele tem uma velocidade periférica que é a multiplicação da velocidade angular vezes o raio 2, ok? Do R2. Então, isso, ômega-r me dá a velocidade periférica, que é a maior velocidade que eu consigo, aqui, que está em vermelho. Então, aqui nós temos três velocidades que vão compor o nosso triângulo de velocidades, ok? Que são as mais importantes. É o 2, que é a função da velocidade periférica, W2, que é a velocidade relativa, e V2, que é a velocidade resultante. Então, a soma vetorial do vetor U2 mais W2 vai me dar o vetor resultante V2. Traduzindo na forma de vetor, nós temos então aqui W2, U2, que é em vermelho, e V2, que é o vetor resultante. Foi o que foi feito aqui. Foi feita uma translação desse vetor W2 para o lado direito para encontrar resultante. Okay? Então, o método do paralelograma para obter o vetor resultante. Ainda tem outro aspecto aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que é a projeção desse vetor V2 sobre o vetor U2, velocidade periférica, que a gente vai chamar velocidade tangencial 2, VT índice 2, que é esse azulzinho tracejado aqui. Outro aspecto também que queria chamar a atenção é sobre o ângulo beta 2. A gente está chamando B2 aqui para uma limitação, aqui na hora de colocar a chaleta grega aqui, mas isso aqui é um beta. Então, na literatura, você vai sempre chamar esse ângulo aqui de beta. Então, aqui é o beta 2. A gente transpôs para esse lado de cá. Então, está aqui constituído o que é o triângulo de velocidade. Daí está toda a base para se desenvolver o estudo hidrodinâmico da bomba. Okay? Então, vamos ver como é que isso se comporta. Nós estamos vendo aqui, em azul, o rotor e aqui na parte externa o triângulo de velocidade resultante dessa composição. Tá? E aqui estamos considerando uma vazão alta, uma vazão média e uma vazão muito baixa. Então, analisando aqui os triângulos de velocidade, a gente vai observar que o único vetor que está variando aqui é o W2, que é um vetor que representa exatamente a velocidade proveniente da vazão da bomba.
ok? Então vamos observar aqui, esse W2, que é o vetor velocidade do líquido, ele é maior ou menor em função da vazão da bomba, ok? Ele é a velocidade que não depende do movimento de giro do rotor, como nós vimos anteriormente. Então, W2 é o vetor velocidade relativa. Quanto maior a velocidade relativa, maior ou menor impacto vai haver na curva da bomba. Então, vamos observar como é que isso ocorre. Teoricamente, o head da bomba é o produto do vetor velocidade periférica vezes o vetor tangencial índice 2, dividido pela aceleração da gravidade. Então, esse produto me dá exatamente o head teórico da bomba centrífuga. Então, como a gente pode observar, o valor de U2 e G são constantes. Então, eu estou vendo aqui a rotação da bomba, né, acionado por um motor a 1.800, a 1.600 rotações, a 1.200 rotações, e o vetor velocidade tangencial 2 é função da composição de V2 com W2, ok? Então, se eu aumento W2, eu tenho uma projeção de V2. Se eu diminuo W2, eu tenho uma outra projeção de V2. Então, o que vai acontecer? Quanto menor o valor de W2, maior a projeção de V2 sobre U2. Então, eu estou variando o valor do vetor VT índice 2. Então, com isso, eu altero o head em função do valor da velocidade relativa. Okay? Então, outro aspecto importante a gente observar também é que, com o aumento do diâmetro do rotor, ou seja, com o aumento do raio na mesma rotação, eu aumento o valor da velocidade periférica. Ok? Então, o U também, porque o U é o produto do raio vezes a velocidade angular. Então, eu aumento também o valor de U2. Consequentemente, aumento também o valor de V2, que é a velocidade relativa. Tá? Então, esse produto vai dar maior. O que acontece com o head da bomba vai aumentar. Ok? Então, o head da bomba ele é proporcional ao diâmetro do rotor, ou seja, ela é proporcional ao raio do rotor. Outro aspecto importante também é o valor do ângulo beta2, que está representado aqui. Né? Então, se eu aumentar ou reduzir esse ângulo, eu vou ter influência também no head. Vamos supor que eu aumente o ângulo beta2 aqui. Vou pegar o vetor do mesmo módulo, ou seja, do mesmo tamanho, né? E vou transferir aqui para o meu, fazer a translação do rotor. Nesse caso, vou ter um novo vetor velocidade absoluta, está aqui. Okay? Então, ele vai projetar agora um novo vetor tangencial. Está aqui. Então, esse vetor VT índice 2 passou para cá. Então, ele aumentou em módulo. Então, o que aconteceu? Com o aumento de beta 2, eu também aumento o head da bomba. Ok? Então, o head da bomba também é proporcional ao ângulo de beta 2. Não precisa dizer também que a velocidade angular também impacta de uma forma diretamente. Né? Então, com o aumento da velocidade angular, eu aumento também a minha velocidade periférica e a minha velocidade tangencial. Okay? Dessa forma, eu também aumento o head, com o aumento da velocidade. Okay? Então, existe uma proporcionalidade também entre o head e a velocidade angular. Tá? Então, estou aumentando a rotação, estou aumentando o head também. E a gente observou que, com a variação da velocidade relativa, existe um comportamento inversamente proporcional. O head se comporta inversamente proporcional com o aumento da velocidade relativa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu aumentar o valor de W2, fazer aqui a translação, e quando eu projetar agora V2 aqui sobre o 2, eu vou encontrar
o valor da velocidade tangencial menor. Ok? Então, o meu produto da velocidade tangencial vezes a velocidade periférica diminuiu. Então, o que aconteceu com o head foi reduzido. Então, o head ele tem é inversamente proporcional com a vazão da bomba, com a velocidade relativa. A velocidade relativa está intimamente relacionada com a vazão, ok? Como já vimos. Se eu analisar a curva da bomba do ponto de vista do head teórico, eu vou encontrar uma linha reta, inclinada, ou seja, é uma função linear. Observe que isso aqui é uma função y igual a x, ok? Porque o 2 e g são uma constante. Quem está variando apenas é a velocidade tangencial, em função da velocidade relativa, que é a função da vazão. Ok? Então, o que acontece? A curva da bomba seria uma reta caso tivesse número de pais infinitos, não tivesse atrito interno, se eu conseguisse preservar todos aqueles vetores de velocidade em todos os pontos no interior do rotor, né, não tivesse recirculação, então eu teria a curva da bomba uma reta. Né? Mas a gente sabe que na prática isso não ocorre. Então, o que acontece? Quando eu estou em baixa vazão, eu tenho alta recirculação, eu tenho fuga de líquido pelo anel de desgaste, eu tenho um rotor irregular, superfície irregular, eu tenho paredes nas pás do rotor, eu tenho turbulência, tenho vibração, tenho geração de calor, tenho geração de ruído. Então, tudo isso compõe as perdas internas da bomba, que está representada aqui nessa faixa roxa aqui, que vai me gerar, depois de descontado toda essa energia perdida, vai me gerar uma curva parecida com uma parábola. Né? Essa normalmente é uma curva, é uma polinomial, pode ser em grau 2, em grau 3, grau 4, depende da natureza da bomba centrífuga. A verdade é que quando você vai levantar a curva de performance da bomba, você não encontra mais essa reta, você vai encontrar uma curva. E essa curva ela é proveniente das perdas. Então, quem é que impõe a curva da bomba? São as perdas internas, porque se não fosse, ela seria uma reta. Então, a curva da bomba é imposta pelas perdas internas. Você pode observar que bombas com maior rendimento, elas tendem a ter uma inclinação maior, como se aproximasse mais de uma reta inclinada. À medida que o rendimento vai diminuindo, você vai encontrando cada vez curvas mais planas, e depois tem uma inclinação. Bombas de alto rendimento, normalmente você tem curvas que se aproximam mais de de uma reta inclinada, vamos dizer assim, na sua concepção. Então, um aspecto importante aqui, a gente observar, é que entre a curva real, representada aqui na parábola, e a curva teórica, existe uma região aqui, né, que ela se aproxima. Então, essa região aqui é uma região de alta eficiência, onde há um maior aproveitamento energético da bomba. Então, possivelmente, o ponto de melhor eficiência está nessa faixa aqui. Então, do que vimos aí até o momento, observamos que os principais fatores que alteram a curva da curva ré de vazão da bomba é o quê? É o diâmetro do rotor. Né? Então, o diâmetro do rotor está intimamente relacionado com o head de vazão da bomba, okay? Que aumenta a velocidade periférica. A velocidade angular, ou seja, se eu aumento a rotação da bomba também aumento, altero a curva ré de vazão, se eu variar a velocidade angular. Se eu mexer com o ângulo de saída da pá, o beta 2 também, estou variando a curva da bomba. Tá? Eu tenho alteração no head da bomba, como vimos. E as perdas internas de energia, que é inerente à própria concepção da bomba. Se é uma bomba com baixa velocidade específica, média velocidade específica, alta velocidade específica,
ser uma bomba com projetos de rotor simples, de dupla sucção. Todos esses aspectos vão contribuir para definir as perdas internas de energia. Então, essas perdas de energia são traduzidas como recirculação, turbulência, perda por atrito, calor e etc. Okay? Então, a curva final da bomba vai depender do aspecto de perda de energia. Bem, então eu queria agradecer a vocês aí pela atenção.